Irmãs da Lâmina Sempre Afiada, uma ordem sagrada de seres que adoram a incisão, muitas vezes chamadas para realizarem o trabalho de cultos menores de bruxas. Embora isso muitas vezes ocorra mal, elas cantam com vozes como navalhas afiadas. Não brinque com elas. Não olhe debaixo do véu. Olá, amante do terror. Bruxas e feiticeiras, humanos que conseguem buscar forças sobrenaturais e arcanas para conseguirem realizar algum desejo próprio. Geralmente, isso na crença popular para trazerem algum tipo de mal a algo ou alguém que elas não simpatizem, ou mesmo por pedidos de pessoas de fora, por trás dos panos. Às vezes, alguns cultos menores não têm muita influência ou simplesmente querem evitar maiores problemas. Por isso, elas invocam essas entidades que podem fazer o trabalho por elas. Só que com alguns pequenos problemas, existe a chance delas serem descobertas e as entidades sempre vão querer algo em troca. Elas são chamadas de Sisters of Ever Sharpening Blade ou Sister Cuts, ou simplesmente irmãs. Elas são entidades humanoides com a pele cinzenta e veias negras que se espalham por todo o seu corpo. Provavelmente, até porque as únicas partes de seus corpos que vemos são as suas mãos e às vezes o seu pescoço. Tirando isso, tudo é coberto por um vestido preto longo de manga comprida. E falando em pescoço, seus pescoços e cabeças são anormalmente longos, com seu rosto sendo coberto por um véu negro e branco, com pequenas protuberâncias parecendo espinhos, mas eles não são da sua cabeça, e sim o instrumento que elas mais gostam de usar em seus alvos: lâminas. Mas como elas conseguem guardar elas ali é um mistério, até porque não é uma boa ideia olhar debaixo do véu. Vá por mim, é uma má ideia. Todas as irmãs têm algo em comum: elas adoram a violência. Mas não qualquer tipo de violência. Elas adoram a violência por incisão, que é o ferimento por algum tipo de objeto cortante. No caso delas, por lâminas. Há um relato ou rumor em que uma vítima foi encontrada por uma das irmãs, e adivinha só? Ela foi mutilada por cortes das mais variadas lâminas, e dentro de uma das cavidades foi encontrada uma foto da irmã que tinha feito aquilo, como uma marca registrada, não como uma pista para a polícia, mas como um aviso, e também como uma carta para os outros cultos. Os dentes da vítima foram arrancados e espalhados pelo mesmo local, apenas para completar a humilhação. Todas elas sentem uma alegria enorme na brutalidade, com algumas raras exceções em que algumas delas são meio que receosas e hesitam um pouco antes de acabar com a sua vítima. Mas ser receosa não impede elas de cometerem seus atos brutais. A única maneira de invocá-las é com um broche de metal em formato de mariposa. E para fazer com que elas te obedeçam, você precisa oferecer algo que elas gostem, vulgo sangue, carne e membros. Como exatamente você consegue invocar elas é desconhecido. As bruxas invocam elas para matar alguém em específico, porque elas não fazem um alarde tão grande. O problema é que o corpo continua lá e quem invocou tem que se encarregar de enterrar ou queimar. Porque se entre a perícia alguém identificar a atuação das irmãs, o culto pode acabar sendo descoberto. Mas se as irmãs são relatadas desde 1500, é porque nada nunca aconteceu. Nem mesmo a sua origem foi descoberta, de onde elas surgiram ou desde quando elas atendem aos cultos. Dizem até que elas vieram do vazio, mas nada confirmado. Elas podem ser invocadas de qualquer lugar do mundo em que estiverem, e podem aparecer no exato local designado pelas bruxas para dar cabo do alvo e sumir de lá sem deixar rastro. No máximo, um rastro de sangue da vítima. Elas são proficientes com todo tipo de lâmina, fazendo incisões em corpos humanos como se estivessem cortando manteiga. E elas estão sempre afiadas como navalhas, sem nunca ficarem cegas. E o meio para elas conseguirem tal façanha, mesmo usando elas sempre, é o mistério. Assim como que elas conseguem esconder as suas lâminas debaixo de seus véus.
Falando em lâminas, elas têm um arsenal completo de lâminas por trás daquele véu. Foices, tesouras, espadas, lanças e uma variedade extensa de facas. E claro, todas elas perfeitamente afiadas. Acredite ou não, elas possuem adoradores que fazem oferendas para elas. Não se sabe o motivo nem o porquê, mas apenas fazem. E em troca, elas cantam para eles, e eles descrevem como se todas as lâminas estivessem raspando umas nas outras, fazendo um som, de acordo com eles, lindo de se ouvir. Trevor Henderson insinuou que o motivo para elas andarem sempre de preto é porque elas estão de luto, mas não diz de que ou quem. Pode ser por causa de alguma irmã que morreu, ou então algum afiliado que morreu. Mas existe uma entre elas, ou melhor, acima delas, que não segue o padrão de vestir preto. Por elas serem uma ordem, claro que elas teriam uma líder. Madre Superior. Ela é a mais poderosa e a mais antiga das irmãs. Você pode ver só pelo modo que ela anda, se porta e se veste. Seu vestido, ao contrário das outras irmãs, é vermelho. E não apenas a cor é diferente, mas o tecido é muito mais fino e sua composição é única. Ela é dita como muito mais experiente, tática e com um comportamento muito mais relaxado do que os das outras irmãs. Mas também é muito mais violenta e adora ainda mais a brutalidade. Para você ter noção, Trevor disse que o vestido não foi tingido de vermelho por tinta, e sim pelo sangue de quem ela matou. Ela também não costuma receber ordens de ninguém. Ela prefere fazer as próprias coisas, e não quer e nem precisa de oferendas. Se ela for invocada, quem vai obedecer ordens vai ser o próprio culto, porque senão ela vai massacrar todos os integrantes, decretando o fim daquele culto. As irmãs estão sempre a postos para receber ordens de aniquilar da forma mais brutal qualquer um que as bruxas mandem. E acredite, suas lâminas estão sempre afiadas.